Conan, o Bárbaro, 1982. Tá aí na playlist Top Filmes Clássicos, uma pérola que para mim continua assim afiada. Apesar de nos anos 90, ter tido aí filmes bem interessantes nessa área, como Coração Valente, Rob Roy, A Saga de uma Paixão. Tivemos O Último Samurai de Tom Cruise, que é um filme, se não me engano, de 2003, até Rei Arthur, chega até aí o seu charme, que é de 2005. Mesmo assim, essa pérola caprichada, feita com um orçamento básico, mas por gente caprichosa que acreditou muito num projeto. Eu tenho uma playlist aí, aliás eu tenho um vídeo aí, falando um pouco aí dos bastidores, curiosidades do personagem, do filme, e ali diz a saga que foi até esse filme cair nas telas e a descrença que ele sofreu. Mas, sem dúvida, é um filme que tem capricho em todas as partes. Até o elenco, eu posso dizer, bem mediano e que não lembro, fora o Arnold Schwarzenegger, de ter feito mais alguma coisa significativa. Não deixam de brilhar aqui. Esse filme se trata de um tipo diferente de Conan. É um Conan mais educado, um Conan, posso dizer, mais artesanal, até mais educado. E a procura dele aqui não é mostrar o seu grande desenvolvimento aí na espada, tanto que a vida de gladiador dele é bem rápida. Nem muito a vida dele como ladrão, que também passa, posso dizer, bem rápido, se desenvolve em menos de um minuto. Aqui temos a vingança, que no caso ele não vem de nenhum grande reino. Ele morava em uma pequena vila. Mas os primeiros 20 minutos praticamente não há diálogo. Temos sim o pai de Conan dizendo para ele que essa é uma terra sobrenatural, de bruxas, de gigantes, de seres que vêm do espaço, as criaturas que ficam brigando entre si, seres que tornam os humanos algo frágil feito formigas. Mas o menino aprende que pode sempre confiar em uma coisa, na lâmina que está em sua mão. A trilha sonora também é caprichada e ela atua desde a força de tambores, desde um coral forte com vozes masculinas até uma simples flauta, porque vemos aqui um Conan, posso dizer, muito emocional até. E uma grande cavalgada de cavalos. Estão chegando aí os grandes vilões. Afinal, sem vilão, qual é a graça ter um grande herói? Um senhor ataque a uma pequena aldeia. Toda a família de Conan e os mais velhos têm a sua cabeça numa estaca. O garoto Conan já vê ali, com cerca de 8 anos de idade, o brilho em seus olhos morrer, quando a mãe dele se vai, pelas mãos de Dol Sadum, um feiticeiro, um negro com longos cabelos morenos, olhos azuis e poderes sobrenaturais. Mas até ele estava atrás do segredo do metal. O que faz um metal ser mais afiado e mais resistente? Era o metal que conduzia o avanço desse mundo, posso dizer, antigo e épico ali. A imagem do garoto fazendo uma cara triste e ao fundo Dol Sadum com a sua mão na espada mostra que é um filme, mesmo de personagens caricaturados, que vão ser muito bem trabalhados. Posterior, todas as crianças são levadas a um local, sem antes ver a cena trágica, eles caminhando com a cabeça dos pais pendurada numa estaca. É um filme mesmo buscando sentimento e emoção, tem seus momentos sim cruéis. E o menino Conan fica cerca de 25 anos em um local. É tipo uma máquina da tortura, onde crianças ficam empurrando um tronco. E é graças a isso que Conan fica com o seu porte de halterofilista. Pouco a pouco as crianças vão se indo, correntes vão ficando, mas o desenvolvimento de Conan nesse momento eu achei bem interessante, até que aparece o glorioso momento e a cara do personagem aparece, pronto para a ação. Instantes depois, ele dá de cara, finalmente, com o primeiro lado sobrenatural das suas terras. Ele encontra uma feiticeira e já começa a fazer perguntas para ela sobre o Dol Sadum, o homem rodeado de cobras com poderes magníficos, o Trintão,
bárbaro quer sim a sua vingança. A feiticeira tenta impedir ele dessa vingança, tentando segurar ele aí para se tornar o jantar da mesa. Mas é o poderoso bárbaro, ele faz um ping nela e ela voa longe. Logo se une ao Conan, Subotai, que temos aí um elemento moreno claro com ares orientais. Aliás, esse filme vai ter uma mistura de raças muito interessante na minha opinião. Os dois se unem e tem agora uma parceria. Nesse momento, inclusive, o próprio Subotai praticamente engole a interpretação de Arnold. Mas vamos tocar em frente. Arnold está decidido, sim, invadir o poderoso castelo de Thulsadum. A sua vingança é a sua meta. E Subotai, como deve a vida a ele, aceita ir junto. Mas os dois, ao chegarem no castelo, se deparam com uma surpresa. Parece que tem ali uma pirata. Ela simplesmente pirateou o plano deles. Esse é o momento que a loira Valéria cai em cena. E o Conan diz para a sua amada e companheira boa da espada apenas 5 palavras durante todo o filme. E é exatamente aí. Os três acabam se unindo e vão para dentro do castelo, tendo lá mais um toquezinho do mundo sobrenatural. Ele enfrenta uma cobra gigantesca, mas é claro, não é uma cobra de CGI. Ou naquele tempo nem se sonhava que isso teria, né? Mesmo assim, não deixa de ser uma cena muito interessante. Já se dão de cara também um pouco dos fanáticos do Thulsadum, mas conseguem tirar de letra. Afinal, ladrão bom tem sorte da boa. Mais um desenvolvimento rápido ocorre aqui. Simplesmente em questão de 1 minuto, o trio mostra que deu muito certo no mundo do roubo. Literalmente jogando moedas de ouro para todo mundo, de tanta moeda que eles conseguiram em seus roubos. Eu queria ter visto explorar um pouco mais essa área como a de Gladiador, mas a meta do filme é a vingança. Então, um rei fica sabendo que o trio conseguiu invadir uma das torres do grande feiticeiro desgraçado e chama eles para resgatar a própria filha. O motivo é simples. Thulsadum conseguiu um meio fácil aí para liquidar com a concorrência, e para isso ele usa os próprios filhos para eliminar os reis. Nesse momento, o rei faz a proposta e o trio aceita, também porque não tem querer. Mas Conan, que é um bárbaro dos bons, não tá nem aí para esse papo de os três atrás aí desse feiticeiro ordinário. Ele se aventura sozinho, quer cravar a espada no coração aí do africano, somente ele. E de novo o Arnold sai galopando. A trilha sonora de novo leva a esse toque, sempre tentando dar um toque solitário e romântico ao personagem, e consegue, mesmo sendo um brucutu com uma tremenda espada na mão. Ele se depara com os fanáticos, inclusive é uma grande construção no meio do deserto, com centenas e centenas de fanáticos que vê o Thulsadum como o único que tem a verdade na boca. Ele chega a ordenar, salte daquele penhasco, e o cara vai e salta mesmo. Ele é descoberto e posso dizer que vai ter uma conversinha com os capangas Hexor e Thorgrim. Muito bem feito também, 2 brucutus. Um deles e também, que faz o Thorgrim, é grande amigo pessoal do Arnold e fez vários filmes com Arnold aí ao longo da carreira. Toma uma surra, que é de dar pena. Os capangas aí do Thulsadum são poderosos, que batem até no Atlantis. E depois, Thulsadum finalmente se apresenta. Elegante, malicioso, e Conan diz que sabe que ele queria o segredo dos metais, mas não tinha que ter matado toda a família dele. Thulsadum apenas lamenta. Eu lembro, meu amigo, mas eu era jovem, me desculpa, uma malícia. Ótimo Thulsadum. Conan vai parar numa árvore, a árvore dos crucificados, a árvore da dor. Mas, para a sorte dele, ele tem amigos aí dos bons. Na beira de uma praia, mais morto do que vivo, após ser resgatado aí por Valéria e Subotai, vamos agora ao feiticeiro Mako,
e já havia entrado no filme mostrando grande simpatia e entrosamento com esse trio. Uma cena bem sobrenatural ocorre e a vida de Conan é poupada, mas não sem Valéria ter que pagar futuramente um preço. Agora sim, ele está ciente que deve mesmo aceitar a ajuda dos companheiros. Os três voltam lá e temos de novo uma ótima cena. Ele descobre que aquela turminha lá não é só feiticeira não, é um pouco mais barra pesada. Mesmo sendo uma briga rápida, temos pilares caindo, fogo, temos sangue. Aliás, não espere muito das lutas, né? As coreografias são caprichadas, mas são visivelmente um pouco desengonçadas, né? Mas não deixa de dar de novo um forte espírito do lado brutal desse mundo sobrenatural. Finalmente, eles têm nos braços a filha do rei. Agora é só voltar e pegar aí o seu rio de diamante que ele prometeu para cada um. Não. Conan nem passa pela cabeça dele pegar aí o seu rio de diamante, fazer um castelo e ficar lá bebendo vinho lá com a Valéria. A ideia do bárbaro lutador é sim usar ela como isca. O local utilizado é em espaço aberto, repleto de pedras para tudo quanto é lado, formando um verdadeiro labirinto. Armadilha para um lado, armadilha para o outro e 20 capangas do Tulsadum se apresentam. Mais uma briga para lá de interessante. E até a Valéria dá o ar da graça, de um jeito pode-se dizer bem, mas bem diferente. Tirado para lá os capangas, vem o anoitecer e Arnold, numa belíssima cena, finalmente tem o que ele quer. O coração de Tulsadum numa mão e na outra a cabeça dele. Final de tudo, ele está numa escadaria, pensativo, que até parece um Aristóteles. Temos uma bela cena então de chama para tudo quanto é lado. Finalmente ele pega a princesa no braço e vai em direção ao pôr do sol. Não sei, não fala mais nada do que aconteceu com o Subotai. Até queria que ele tivesse participado dessa. Finalzinho aparece o rei Conan sentado em seu trono com um ar preocupado. E a voz do Akira deixa bem claro que até chegar a esse reino, muitas preocupações ainda vão tomar conta do bárbaro. Nós estamos até hoje esperando aí um filme do Conan Rei, que infelizmente chegou a passar pela mão aí de algumas produtoras, mas acabaram desistindo de produzir ele. Eu gostaria de assistir. Caso você esteja interessado, o universo cinematográfico de Conan não para por aqui. Temos também Conan, o Destruidor, de 1984. Outro filme que mostra agora um Arnold bem mais seguro de si, liderando um grupo. Agora temos uma ganância. Conan leva além do que pode se esperar as suas ideias amorosas por Valéria. E agora temos a viagem em vários lugares. Bruxos, seres sobrenaturais, o universo de Conan para mim se expande e muito nesse filme. Fora momentos, 2 momentos ali que eles tentam fazer um efeito especial e não fica muito legal. Mas isso é o de menos. Você vai conhecer mais ainda do universo do Conan. Um filme que eu acho ótimo. Depois, um ano depois, ele faz Guerreiros de Fogo, com Brigitte Nielsen sendo a Red Sonja, uma guerreira loira que faz parte aí, né, do universo. A mesa teve que pintar o cabelo de foguinho e deixar o cabelo mais longo. Brigitte Nielsen, essa atriz para mim está ótima no papel. O universo aqui é um universo ainda de Conan. O Arnold Schwarzenegger está ali, mas por problemas de direitos autorais, eles tiveram, pode-se dizer, que dar outro nome ao personagem. Um nome meio esquisito, posso dizer, mas não deixa de ser mais uma boa dica para você. Conan, o Bárbaro de 1982. Indico para você essa pérola que ainda brilha e está afiada lá do início dos anos 80.